Molica, como é que fica esse cenário day after agora com essa aprovação? Como o Boris ressaltou, Arthur Lira funcionou como uma espécie de ministro aí, digamos, da PEC, mas fato é que, na sua opinião, o governo sai vitorioso. E qual o impacto dessa aprovação quando a gente fala da corrida eleitoral? Bom dia, Renan, Stephanie, Boris, bom dia a todos. Primeiro eu vou lembrar de uma velha piada, eu acho até que eu já falei dessa piada aqui, é muito comum no universo da ópera, né? Imaginemos assim que tem um barítono sendo vaiado pela plateia, um barítono, digamos, Eduardo Cunha sendo vaiado pela plateia, aí ele prevendo a chegada do tenor, né, que vai ser o Arthur Lira, aí o Eduardo Cunha, barítono, diz para a plateia que o vaia: esperem só a chegada do tenor. Enfim, o Arthur Lira ontem fez um pós-doc, mostrou que ele fez um pós-doutorado em atropelo de regimento, de imposição de regras, da cambalhota, fez ali. Eduardo Cunha deve ter aplaudido de pé a atuação do seu discípulo. Mas olha só, essa PEC tem um peso pesado, eu poderia até chamá-la de PEC de compra de votos. É isso, na hora que ela atropela a lei eleitoral, e a lei eleitoral foi feita para isso, para impedir que benesses de última hora tivessem o poder de ter um efeito muito grave ali no eleitor, né, de comprar voto, né, aquela história de... Então, assim, a lei eleitoral estabeleceu limites. Ontem, a Câmara dos Deputados acabou de atropelar a lei eleitoral, atropelou o teto de gastos, atropelou a lei de responsabilidade fiscal, foi tudo pro saco. Meteu um Capitão Nascimento ali e foi meter um bope em todas essas leis que tentam dar um mínimo de estabilidade fiscal e institucional ao país, e foi tudo pro saco. Então acabou, não tem jeito, é assim mesmo. O impacto previsto pode ser muito forte, porque se você imagina, para dar um exemplo do Datafolha, né? O Datafolha trabalha que 52% dos entrevistados do Datafolha, e isso reflete a composição socioeconômica brasileira, 52%, ou seja, a maioria, tem renda familiar de até 2 salários mínimos. Ou seja, o Brasil é um país muito pobre. A maioria da população brasileira é uma população pobre, que recebe mais de 50% até 2 salários mínimos. O impacto disso vai ser muito grande. Então, isso tende a se transformar em votos. Não é uma conta automática. Eu estava lembrando aqui que lá nos seus últimos dias, seus últimos meses, a Dilma também ficou boazinha. Fez bondade, liberou emenda parlamentar, na época só de 1 bilhão. Tá vendo? 1 bilhão naquela época era dinheiro. Hoje, agora é muito mais. Ela fez bondades, fez concessões fiscais, não adiantou nada, a popularidade dela não aumentou, ela acabou sendo tratorada pelo Congresso Nacional e sofreu impeachment. Então, assim, não é algo que você possa dizer: deu bondade, vai ser eleito. Não. Essa cambalhota institucional que foi dada pelo Congresso Nacional pode ter um impacto muito ruim em setores mais responsáveis, que são minoria entre os eleitores, né? O pessoal que defende aí teto de gastos, que defende todo esse processo, mas que tem influência na sociedade. Então isso queima muito o Bolsonaro, talvez em áreas onde ele tem mais votos, né? Quando você pega ali, profissão, empresários mostram, todas as pesquisas, votam mais no Bolsonaro. São poucos, mas são importantes nesse processo. Enfim, então agora a gente vai agora para a eleição numa situação delicada, a gente vai para uma eleição com o país sob estado de emergência. Um estado de emergência que não estava previsto na Constituição, vai entrar agora, mas é um estado de emergência. Fala que é para só conceder essas benesses, mas o que é o estado de emergência? Qual é o seu limite? A gente não sabe. Isso não está escrito na Constituição. Isso, o estado de emergência com um presidente que toda hora ameaça virar o jogo, ameaça virar o tabuleiro do jogo eleitoral. Diz que se as coisas não forem como ele quer, poderá haver reação. Enfim, então é uma situação bem delicada, o tabuleiro foi virado, agora implantou-se o vale-tudo na vida política, institucional e fiscal do país. Vamos lá,
As regras são essas, o jogo, as regras agora são as não regras, né? A não existência de regras virou a regra, a Constituição, que era para ser algo bem sólido, algo bem definitivo, algo bem estável, virou uma brincadeira. Qualquer governo que tenha a maioria, e esse governo tem muita maioria, porque assim, a distribuição de dinheiro feita por esse governo, a distribuição de emendas parlamentares, o quanto esse governo irrigou os parlamentares com verbas supostamente para os seus municípios, verbas que em alguns casos voltam para o bolso de parlamentares, não estou generalizando, estou falando do que se diz, enfim, é uma situação muito grave, o governo tem o Congresso na mão, é isso, vamos lá.